pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Setzer, né? A maioria de vocês já provavelmente me conhece aí dos chats, do Discord e tal. Normalmente eu dou palestra na BFF, geralmente focando nos temas mais de comportamento, né? Mas eu tenho percebido ultimamente um aumento de número de pessoas aí que escrevem e tal, né? Que gostam de RPG também. Recebi muito pedido para fazer uma palestra desse tipo. Depois que as pessoas souberam que eu tinha algum conhecimento sobre essa área. Então resolvi unir o útil ao agradável e desse ano sair um pouquinho do tema geral que eu faço, que é de comportamento, e focar um pouquinho mais nessa parte de roteiros para história, especialmente para histórias de RPG, né? Que é aqui o ponto central da nossa palestra, tá bom? Então, vem comigo. Vamos começar olhando primeiro o que é uma história, tá? Uma história ela é uma narração, tá? Por qualquer meio, evento que seja, de um evento, incidente ou testemunho, tá? Ou seja, uma história ela nada mais é do que uma informação. É você pegar alguma coisa que aconteceu ou algum fato fictício que você inventou e passar essa informação adiante para outra pessoa, tá? A primeira forma de passar histórias para frente, passar conhecimento, informação para frente que nós temos foram os homens das cavernas que inventaram as pinturas rupestres, né? E uma história, ela pode ser passada de várias formas também, né? Um seriado é uma história? Sim. Um livro, uma peça de teatro também, tá? Um telejornal também, e assim por diante. Contanto que a informação esteja sendo passada para frente, aquilo é uma história, ok? E sem um assunto, a gente não tem história, né? Porque você tem que estar falando sobre alguma coisa, tá? Não tem uma maneira perfeita de se obter uma ideia, tá? Isso não existe, não tem fórmula. E nem toda ideia é forte o suficiente para se tornar algo sustentável em termos de RPG, tá? Às vezes uma ideia que parece muito legal, assim, putz, isso seria muito legal ouvir num livro e tal, pô, a história era muito boa, e aí você vai colocar no jogo e a história não flui. Porque no jogo você tem a variante dos jogadores, que são outras pessoas que podem ou não tomar aquele caminho que você previu para eles, né? Para você ver se a sua história, né, se o seu assunto é bom, né, tipo assim, para termos de jogo, tenta definir ele em um parágrafo, tá? Por exemplo, aqui no nosso slide, ó, um jovem torna-se mosqueteiro depois de impedir uma conspiração contra o rei na França da era vitoriana, tá? Esse é o roteiro do quê? Dos Três Mosqueteiros, né? O jovem é o D'Artagnan, ele junto com o Porthos, o Athos e o Aramis, ele enfrenta uma conspiração e no final ele vira o quarto mosqueteiro, né? E principalmente agora, você não pode escrever sobre algo que você não conhece, tá? Se você vai escrever sobre alguma coisa, estude sobre aquele assunto e leia muito. Ler é importante por quê? Porque além de você absorver conhecimento, você começa a ficar cada vez mais familiarizado com formas de escrita, com pontuação, né, com esse monte de detalhes que ajudam você a passar a história para frente do jeito que você quer, tá? Eu vejo muito hoje em dia as pessoas não usando pontuação nos chats e tal, e querendo que as outras pessoas adivinhem o que elas quiseram dizer. Tá? A pontuação existe para você ajudar a dar sentido para um texto escrito, né? Porque quando você está se comunicando de forma escrita, você não tem, por exemplo, a entonação da sua voz para dizer o que você está querendo passar, entendeu? Por exemplo, uma frase, né? Vamos comer, vovô, né? Ou vamos comer, vovô, né? Você passa de um convite de jantar carinhoso para um ato de canibalismo, entendeu? Vamos comer, vovô. Venha comer, vovô. Vamos comer, vovô. Vamos almoçar o vovô, entendeu? A diferença é que uma vírgula faz no sentido de uma frase escrita, tá bom? Então, perguntem-se isso antes de começar a escrever. Primeira pergunta: qual é o diferencial da minha história? Tá? Por que a minha história é interessante? Número 2, tá? Qual é a identidade visual do meu cenário? Onde a minha história se passa, tá? Tempo atual, passado medieval, futuro pós-apocalíptico, algum cenário de ficção, por exemplo, steampunk, espaço e por aí vai. Qual é a necessidade dramática dos heróis, tá?
A gente vai falar um pouquinho mais da necessidade dramática lá pra frente. Mas isso aí seria o que move o nosso herói em direção ao seu objetivo. Há espaço para uma grande transformação nos personagens? Uma história onde o personagem não se transforma é uma história monótona, uma história chata. O interessante das histórias é a transformação que os personagens sofrem por causa dos eventos que nela transcorrem. Sou capaz de escrever essa história? Novamente, para ser capaz de escrever sobre algo, você tem que conhecer sobre aquele assunto. Então, leia bastante e estude muito, ok? E por fim, essa história original, que vai cair mais ou menos ali junto com o ponto 1, né? Porque é o seguinte, se a minha história não tem diferencial e ela já foi escrita, ela é um plágio, ela não é uma história, né? E um plágio é crime. Fica a dica. Vamos focar agora no que é um roteiro, tá? Um roteiro é a parte escrita da sua história. Ele é o plano, né, o mapa da sua história. Então ele é um documento descritivo que narra a história que será contada em imagens e diálogos, localizado no contexto da estrutura dramática. A gente vai falar de estrutura dramática um pouquinho mais pra frente. Vamos comigo. As partes do roteiro devem relacionar-se como um todo, tá? Ação, personagens, cenas, sequências, eventos, ato 1, ato 2, ato 3, entre outras coisas. É essa relação que unifica o roteiro e sustenta a história. Sem essa unificação, a história desmorona. Tá? E conflitos, né? O conflito ele é a base da história. Por quê? É através do conflito que a ação na história vai se desenvolver. Uma história sem conflitos é uma história onde os personagens não evoluem, uma história onde não acontece nada, né? E, portanto, novamente, é uma história monótona, né? Uma história chata, uma história que não tem o que passar para as outras pessoas. Então, todo drama é conflito, tá? Nem todo conflito é drama, mas todo drama é um conflito. Sem conflito não há personagem, sem personagem não há ação, sem ação não há história, sem história não há roteiro. E um conflito, ele não necessariamente é uma briga, uma desavença ou uma pancadaria, tá bom? A gente tem vários tipos de conflitos, na verdade, né? Por exemplo, um conflito personagem contra personagem, né? Que pode ser um conflito social, um conflito físico, um conflito mental, né? Personagem contra a natureza, pode ser o personagem contra forças maiores, que ele não tem a mínima chance de enfrentar, de vencer, ele só precisa passar por aquilo, sobreviver, e é essa experiência que vai mudar o personagem, tá? Personagem contra a sociedade, né? Seria, por exemplo, um personagem homossexual numa sociedade homofóbica dos anos 1800, lá do século XIX, e assim por diante. Bom, esses são os 5 tipos básicos de conflito que a gente tem no quando você escreve um roteiro, tá? São eles o conflito interior, que ele é muito bom para romance, mas ele é muito fraco para drama, quando você está escrevendo para drama, tá? É o personagem se sentindo inseguro consigo mesmo, ele não sabe que ações tomar e tal. Então isso para romance funciona por quê? Porque mostra que o personagem é tímido, que ele tem um lado humano, que ele não sabe se a outra pessoa gosta dele ou não. Mas para drama fica meio monótono por quê? O personagem fica inseguro sobre si mesmo e a história acaba ficando cada vez mais amarrada, tá? A gente tem depois o conflito relacional, que é uma pessoa contra a outra, né? Um conflito social, que a gente acabou de falar agora, que pode ser uma pessoa contra uma sociedade ou contra uma mega corporação. E geralmente no conflito social, você acaba encarnando essa sociedade ou essa corporação em umas 2 ou 3 pessoas que vão ser aonde aquele conflito vai acabar se espelhando, porque senão o conflito social ele acaba ficando muito aberto, muito abstrato, tá? Um conflito situacional, que é lá o personagem contra a natureza, né, o exemplo. Por exemplo, o personagem está no meio de um deserto ou ele está num barco no meio de uma tempestade. Ele não tem como vencer a natureza, ele não tem como vencer a situação. Ele só tem que sobreviver e através da sobrevivência é que ele vai, né, obter as mudanças que vão tornar
essa história interessante. Vale a pena a gente lembrar, por exemplo, do Náufrago, que foi desenvolvendo várias coisas lá enquanto ele estava isolado naquela ilha, né, para a sobrevivência dele, até que ele finalmente foi resgatado. E por fim, um conflito cósmico, tá? Que seria literalmente o homem contra Deus ou o homem contra o diabo, né? Ou contra alguma outra força maior, intangível, né? Então, na verdade, você não tem nem como saber se essa outra força cósmica está realmente contra o personagem. Mas o personagem, ele tem essa impressão de que essa força trabalha contra ele, porque é tanta coisa errada dando errado na vida dele sem motivo, que só pode ter alguém mexendo os pauzinhos por trás. Tá bom? Então vambora. Tá? Problemas comuns envolvendo conflitos. A gente agora vai falar um pouquinho sobre o que pode dar errado quando você está desenvolvendo a sua história. Tá bom? Analisando o seu conflito. Primeira coisa é indefinição quanto ao tipo de conflito. Tá? Então você não consegue definir exatamente o que está acontecendo ali. Qual que é o conflito ali? Porque não parece que aquela sociedade é realmente homofóbica. Parece que eles estão sendo ruins com o personagem porque o personagem é uma péssima pessoa também. Entendeu? Objetivo principal inexistente ou fraco. Né? O personagem não tem uma motivação clara de por que continuar avançando. Né? Por exemplo, o ladrão de bancos que está querendo conseguir uma nota de $1 e tá se arriscando a vida para conseguir essa nota, sabe? Tipo, não, esse objetivo principal, ele não passa uma verossimilidade, ele não passa a impressão de que aquilo seria verdadeiro para aquele personagem. Dificuldade principal fraca ou obstáculo facilmente contornável, né? Esse eu gosto de citar o caso de uma aventura de RPG que eu joguei há muito tempo atrás. O mestre da aventura, ele colocou no nosso objetivo, que era lá entrar num lugar, atrás de um campo de força, né? E aí, tipo assim, né, a ideia seria que os personagens fossem até outro lugar, para descobrir como é que fazer para quebrar aquele campo de força, tivesse lá uma série de combates e tal, e eu perguntei pro personagem, pro mestre, perdão. Falei, olha, esse campo de força ele vai abaixo do chão? Ele fala, não, não, é a partir do chão, não tem nenhum espaço vazio. Eu falei, beleza, eu tenho aqui no meu inventário uma pá. Eu tô cavando por baixo. Porque se ele vai até o chão, ele não vai para baixo. E aí o cara ficou com cara de cu. Perdão, palavrão, né? Ele ficou com cara de. E obviamente que ele disse: Não, não, não. Você não consegue fazer isso. Por quê? Por quê? Por quê? E deu uma desculpa esfarrapada lá pra gente poder ir pra onde ele tinha planejado. Mas na verdade, né, o obstáculo que ele botou lá, ele era absolutamente ridículo de se contornar. Ele só não conseguiu visualizar aquela solução na hora que ele escreveu. Um subobjetivo mal entendido como objetivo principal. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente que ao longo da história o personagem precisa adquirir ferramentas ou habilidades para resolver um problema, que é o foco da história. E essas ferramentas são subobjetivos. Tá? Às vezes, um subobjetivo acaba ficando mais difícil do que o objetivo principal. Então a história acaba meio que perdendo a sustentação. Porque conseguir aquele negócio foi tão difícil que agora conseguir chegar no final, sabe, é absolutamente mais fácil. E por fim, uma possibilidade desigual de sucesso. Quer dizer que o objetivo é tão difícil, mas tão difícil que aparentemente não tem como o personagem resolver aquilo nem com as ferramentas que ele vai conseguir. Tá? Vamos pra frente. Estrutura. Tá? Ela é uma seleção de eventos composta em uma sequência estratégica visando causar emoções específicas em um determinado ponto de vista. Tá? Ou seja, a estrutura da história é quando a pessoa que está escrevendo, o mestre, o narrador ou o roteirista, vai pegar e vai falar: ok, aqui eu quero que o meu público ou os meus jogadores fiquem tristes, aqui eu quero que eles fiquem ansiosos, aqui eu quero que eles tenham raiva de mim, e aqui eu quero que eles se sintam relaxados porque acabou. Ok? Sem uma base sólida, a estrutura desmorona e a história falha. Tá? E isso é muito importante. É impossível contar a vida inteira de um personagem em uma história. Tá? Nem todos os acontecimentos dessa história são interessantes. Sabe, não interessa se o seu personagem escova o dente com Colgate ou com Colinos. Aquilo não tem nada a ver com o objetivo principal.
Pode ser que para você tenha colocado esse detalhe para enriquecer o máximo possível o background do seu personagem, sabe? Tipo, o passado dele. Mas pare e se pergunta, o quão importante para a história isso realmente é, entendeu? E principalmente, um evento na história significa uma mudança, tá? Um evento ele tem que ser significativo, ele não pode ser trivial. E para uma mudança ser significativa, ela tem que acontecer para um personagem, tá? Vamos lá. Paradigma, tá? Isso aqui é o que a gente vai usar para escrever efetivamente a nossa história, tá? Um paradigma ele é um modelo, exemplo ou esquema conceitual. Isso aqui nada mais é do que um esquema, né? Você está vendo aí na tela. O mais usado para roteiros é esse aqui, que a gente chama de paradigma dos três atos, tá? O ato 1, o ato 2 e o ato 3. Vocês podem ver aqui que eles são divididos, né, em apresentação, confrontação e resolução, e que aqui, ó, tem o ponto de virada 1 e o ponto de virada 2, tá? Que ficam mais ou menos aí em 1/4 e em 3/4 da história, tá bom? Vamos ver um pouquinho mais sobre eles agora. Vamos lá. O ato 1 é a apresentação, é onde o roteiro vai se iniciar, tá? Portanto, ele é o começo da história. O roteirista ou o narrador, ele tem um determinado espaço para mostrar aos espectadores os personagens e onde eles estão, né, o cenário e a situação básica que vai se desenvolver ao longo da história, tá? A gente pode aí inverter a apresentação do cenário e do personagem, tá? Ou vem um depois o outro, ou vem o outro depois o um, tá? Mas a apresentação do problema tem que sempre vir em terceiro, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente de novo. O ato 2 é a confrontação, tá? É onde os personagens vão encarar os problemas que foram apresentados no ato 1. Um. A história é impulsionada por algo chamado necessidade dramática, que eu já falei lá atrás, vocês vão lembrar, né? Que é o tal objetivo dos personagens, que é o que o personagem quer alcançar, tá? E conhecendo a sua necessidade dramática, você pode criar obstáculo após obstáculo para fazer com que essa necessidade não seja alcançada de maneira fácil, né? E pode ser até que eles não consigam alcançar essa necessidade dramática, tá? E aí a gente teria o que a gente conhece como um final triste, né? E o ato 3 é a resolução. Lembrando que resolução não significa fim, tá? Significa solução. Qual é a solução do seu roteiro, da sua história? O personagem principal, ele sobrevive ou ele morre? Ele tem sucesso ou ele fracassa? Ele ganha ou perde a corrida? Lembra no Carros, no filme Carros lá da Pixar? O Relâmpago McQueen no primeiro filme, ele não ganha a corrida, né? Ele volta para trás e ajuda o outro carro que era mais velho a ter, né, uma última corrida e terminar chegar na linha de chegada com dignidade, porque ele tinha sofrido um acidente por causa do outro carro, né? Ó, diferenças práticas entre pontos de virada, tá? Tem o ponto de virada 1 e o ponto de virada 2. O ponto de virada 1, ele vai ligar o ato 1 com o ato 2. O personagem ele quer alcançar o objetivo dele no ato 1 e alguma coisa cria um enorme problema para que o personagem não atinja de imediato esse objetivo. Por exemplo, eu coloquei essa imagem aqui porque imagina uma menina que quer ir pro baile da escola, lá, aquele baile de formatura. E aí, no meio do caminho, ela vira um lobisomem. Esse é um ponto de virada 1, entendeu? Ela foi apresentada, você tem um cenário que é o baile, e aí alguma coisa acontece. Ponto de virada 1. Um problema tão grande que ela vai ter que conseguir alguma coisa para se salvar. Ela virou um lobisomem. Ponto de virada 2. Ele liga o ato 2 e o ato 3. Depois de enfrentar vários obstáculos no ato 2, alguma coisa acontece. Ou o personagem finalmente obtém os meios para alcançar seu objetivo, e ela se destransforma, ou ela consegue controlar essa transformação, ou algo acontece impossibilitando de vez esse sucesso. Talvez ela continue se transformando e acabe virando um lobo, e não consiga mais voltar ao normal, né? Vambora. Esses atos, eles também se dividem em, né, dentro de si, tá? O ato 1 ele é dividido em apresentação do cenário, apresentação do personagem e apresentação do conflito que vai levar ao ponto de virada 1, que a gente vai chamar de PV1 aqui para abreviar, tá? Lembra o que eu falei? A gente pode inverter a apresentação do cenário e a do personagem.
Mas se a gente inverter a apresentação do conflito, a história fica estranha, tá? E a gente acaba perdendo um pouco da coesão. E ela corre o risco de desmoronar porque, sabe, tipo, eu apresentei o conflito antes de apresentar o personagem. Que base que eu tenho pra entender o que tá acontecendo, entendeu? Eu apresentei o conflito antes de apresentar o cenário. Qual o contexto do conflito? Falta embasamento, entendeu? O ato 2 ele é um pouco mais complicado porque ele ocupa metade do roteiro, tá? Ele tem o gancho um, o gancho 2, o ponto central e todos esses três ganchos, né, eles são pontos, subpontos de virada, tá? O ponto central ele é exatamente o meio da história. Ele liga o ponto de virada um ao ponto de virada 2. O gancho um e o gancho 2 eles ficam no meio do caminho. Entre o PV1 e o ponto central fica o gancho um. E entre o ponto central e o PV2 fica o gancho 2. E eles auxiliam o ponto central a ligar o ato um ao ato 3. Tá? É como se fosse uma ponte, que tem aquelas estacas no meio do caminho, né? Essas estacas seguram a ponte e auxiliam você a chegar lá sem desmoronar tudo. Tá? O gancho um ele cria uma situação que vai resultar no ponto central, e o gancho 2 ele liga o ponto central ao ponto de virada 2. Ok? O ato 3 ele não tem uma divisão específica, tá? Ele é apenas a resolução dos problemas e não possui uma divisão tão nítida. Então, o roteirista ele fica um pouco mais livre para trabalhar do jeito que ele quiser para para resolução da sua história, ok? Agora vamos dar uma olhadinha no beabá da montagem de roteiros. Está bem mastigadinho. Olha lá. Ato 1. Defina o personagem principal, apresente-o, apresente a situação em que ele se encontra e o que ele quer atingir. Mostre o mundo que o rodeia. Ponto de virada 1. Defina qual o problema que ele vai enfrentar. Entre pontos 1, tá? Ou gancho 1, né? Perdão. Entre pontos é o espaço entre o PV1 e o gancho 1. Você tem que desenvolver as consequências do ponto de virada 1, tá? O gancho 1, né, se define como acontece aqui, que seja o primeiro grande acontecimento após o ponto de virada 1, tá? Lembre-se que o gancho 1 tem que ajudar a mover a história para frente e dar suporte ao ponto central, não deixar o ponto central ficar perdido na história. O entre pontos 2, ele continua movendo sua história para frente, tendo em mente que você tem que levar ela até o que vai acontecer no ponto central, tá? O ponto de central, ele dá suporte aos PV1 e o PV2, tá? Oi. Eu enquadrei aqui. O entre pontos 3, ele vai continuar movendo sua história em direção ao gancho 2. O gancho 2 vai ser alguma coisa que dá ainda mais suporte para o que aconteceu ali atrás no ponto central, tá? E vai ajudar a chegar no ponto de virada 2. O entre pontos 4 move de novo a história para você chegar no gancho 2, tá? Ponto de virada 2. A gente define a solução achada pelo personagem principal. Lembrando que tem que ser o fato que vai ajudar ele a resolver todo o problema, ou, caso seja um final triste, o acontecimento que vai impedir de vez que ele atinja o seu objetivo. Tá? E, finalmente, a resolução, que é a consequência de todos os acontecimentos do roteiro. Todas as pontas soltas devem ser amarradas e, de preferência, a expectativa do público deve ser cumprida. Ok? Que é o que não acontece lá no Star Wars, né, nesse último filme que saiu. Saiu todo mundo meio que uma cara de, né, do cinema porque o filme pareceu só um grande fanservice, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre ordem de escrita, tá? Primeira coisa que você tem que fazer quando você está escrevendo uma aventura, alguma coisa, achar o tema. Achou o tema, encontra a linha geral, que é aquele parágrafo que a gente falou lá atrás. Define o seu tema com uma frase só ou com um parágrafo só. Funcionou? Muito provavelmente essa ideia funciona. Se você precisou explicar demais, talvez seja um pouco mais complexo do que você realmente vai conseguir trabalhar num intervalo tão curto, tá? Se ficou simples demais, provavelmente essa história não vai se sustentar, tá? Com base no tema e na linha geral, pesquise, tá? Não tem outro jeito. A informação não entra na cabeça de maneira mágica, que nem ela entra com aquele chinesinho do GIF que faz assim, né? Você tem que ler para absorver a informação. E depois da pesquisa, você vai criar o paradigma, que é aquele negócio do ato 1, do ato 2 e do ato 3.
Agora, como eu, Setzer, crio geralmente as histórias que eu estou escrevendo, tá? Começa pela apresentação, tá? Você tem que ter um começo para saber sobre o que você vai escrever, né? Depois que eu faço a apresentação, eu já vou para a resolução. Eu quero saber o que vai começar e como essa história vai terminar. Sabendo o começo e o fim, eu posso trabalhar o meio, tá? Ponto de virada 1 e o ponto de virada 2 e depois o ponto central. Então eu tenho o começo, o meio, o problemão, a ferramenta que vai resolver o problemão ou o problemão número 2 e o que vai acontecer aqui no meio, tá? Aí eu vou trabalhar nos ganchos 1 e no gancho 2 e nos entrepostos, para ver o que vai acontecer no meio da história. Só depois disso tudo é que a gente vai ver os personagens, tá? Depois que a gente vai ver os personagens, a gente vai trabalhar na refinação do paradigma. Vamos dar uma olhada de novo no paradigma do slide anterior e ver se esse paradigma não acaba mudando por causa dos personagens, ok? Aí você escreve a história e depois você reescreve a história, tá? Porque, honestamente, a sua primeira versão da história nunca vai ser algo bom, tá? Sempre que você reescrever a história, ela vai ficar melhor, e se você reescrever mais vezes, ela vai provavelmente ficar cada vez melhor. Isso chama-se de lapidação do roteiro, tá? Lapidação é aquele processo de você pegar uma pedra preciosa bruta e ir dando polimento nela até ela ficar toda bonitinha, tá? E isso você pode fazer com várias coisas na sua vida, inclusive com histórias que você está escrevendo, ok? Reviravoltas, essa parte é interessante, né? Porque é a reviravolta que dá aquele chance na história, né? Então, elas podem ser ou pontos de virada, né? Ou os maiores, ou alguns dos menores, ou simplesmente detalhes para deixar as cenas mais interessantes, mais tensas ou mais imprevisíveis, tá? Ao mesmo tempo, todas elas são de alguma forma um clichê, tá? Só que se determinado recurso, né, ou o clichê for utilizado de uma maneira certa, na hora certa, ele acaba deixando de ser um clichê e ele vira um trunfo, né? Um benefício para sua história, tá bom? Então vamos ver agora as 10 principais formas de se trabalhar com reviravoltas, tá? A primeira delas é a in media res, que em latim significa no meio das coisas. É uma técnica que lança o público já direto no meio da ação, para depois você voltar para o começo. Então, na verdade, você entra no roteiro no ponto, né? Provavelmente no ponto de virada 1, você tem um problema, sei lá, um tiroteio, um assalto a um banco, alguma coisa assim. Você não sabe ainda qual é a relação dos personagens entre si e nem o cenário. E aí você volta pro começo e você vai entender como eles chegaram naquele ponto. E a partir dali a história continua. Isso aqui lembra bastante a trilogia Bourne. Lembra lá do Ultimato Bourne e tal? Então, na verdade, o último filme ele conta o começo e depois o final. E os dois primeiros filmes são o meio da história. Tá? Eles fizeram o In Media Res, só que usando filmes ao invés de atos, né? A segunda alternativa que a gente tem aqui é a arma de Chekhov. Tá? Esse termo se refere à afirmação do autor Anton Chekhov, acho que era um autor russo, se eu não me engano, de que não se deve colocar um rifle carregado no palco se ninguém está pensando em dispará-lo. Isso significa que a gente não pode se demorar demais em detalhes frívolos da história, tá? Detalhes que não têm importância. Você tem que prenunciar os seus resultados e esconder as revelações em plena vista. Então vamos supor, partindo do conceito que tem uma arma carregada na parede, a personagem da sua história poderia estar cozinhando quando de repente a casa dela é invadida por um bandido e graças àquela arma que estava carregada na parede ela consegue se salvar. Agora, se ela vai só continuar cozinhando, qual é a utilidade de você descrever aquela arma carregada na parede, se ela não vai disparar nada? Se ela vai só fazer uma salada e comer. Ok? Narrador não confiável. Isso aqui não funciona tão bem para RPG porque a gente está contando aqui, na verdade, a história de uma primeira pessoa. Isso funciona mais para quem está escrevendo histórias. Então pensa numa história que ela é contada do ponto de vista do narrador. Então você está vendo o mundo através dos olhos do narrador. Quando o ponto de vista do personagem influencia a narrativa, filtrando as informações que o leitor recebe, ou ele manipula os entendimentos dos eventos da história, a reviravolta é quando o público começa a entender que a história não é do jeito que o cara está te contando. Na verdade, a história é outra, tá?
Então, por exemplo, o narrador se passa com uma pessoa que foi presa injustamente e tal. E aí, conforme a história vai se passando, você descobre que na verdade ele não foi preso injustamente. Ele é um assassino serial louco. Entendeu? Então, assim, foi preso justo. Mas na cabeça dele foi injustiça, porque o que ele estava fazendo não eram assassinatos, eram atos de misericórdia, né? A gente vê muito isso em CSI e tal, tá bom? Anagnorisis, tá? Palavra difícil, né? Envolve revelar a natureza oculta de um personagem ou objeto, tá? Isso foi usado assim, tipo, ao máximo no segundo filme de Star Wars, né? Com a frase Luke, eu sou seu pai. E a partir daquele momento, todo o paradigma do personagem Luke Skywalker vira de cabeça para baixo, porque ele é filho do vilão, tá? O vilão menos provável, esse aqui é o meu favorito, honestamente. Eu adoro fazer isso, tá? É uma outra reviravolta bem comum. O vilão ele está oculto ao longo da história e no final ele se revela como alguém conhecido do protagonista ou dos protagonistas o tempo todo, tá? Acima de qualquer suspeita. Normalmente é acompanhado de alguma forma de distração, como uma pessoa suspeita que os personagens acabam seguindo, mas que no final das contas era só uma distração. Numa aventura que eu estou narrando agora, os personagens foram contratados pelo rei do reino local onde eles estão para seguir um duque que, em teoria, estava planejando um assassinato. Mas, na verdade, o vilão era o próprio rei. Linha de tempo não linear, tá? Esse aqui é um caso mais extremo do In Media Res, tá? Essa reviravolta ela é complicada de trabalhar porque ela acaba deixando a história um pouco bagunçada, né? E a pessoa pode acabar perdendo interesse pela história porque ela acaba ficando tão complexa que ela só faz sentido no final quando você pega a última peça do quebra-cabeça e coloca ele lá no meio do tabuleiro, tá? É o que acontece no filme Pulp Fiction. Você tem um monte de cenas que não estão em ordem cronológica. Elas só fazem sentido no final, né? Fim ambíguo. Quando a sua história acaba, o público sabe realmente o que aconteceu? A reviravolta aqui tá em deixar o final aberto, o final em branco, né? Por exemplo, no clipe lá do Thriller do Michael Jackson, que no final daquela dança toda e tal, que parece que tá tudo bem agora, que ele tá saindo lá com a menina lá daquela estrada escura. O Michael Jackson vira pra câmera e ele tá com aqueles olhos de lobisomem, daquela risada maligna, né? Então, será que realmente foi só, né, uma alucinação que eles tiveram? Ou será que o Michael Jackson realmente é um demônio, alguma coisa assim, tava manipulando a menina o tempo todo, né? Então a reviravolta está na necessidade do leitor ou dos personagens deduzirem o que aconteceu depois do final. Tá? Não acabou ainda. Quando a ação cessa e os personagens estão retomando o fôlego, né, dando uma descansada, as forças do mal voltam com força total para deixar claro para o público, né, ou para os jogadores que, apesar dessa batalha ter sido ganha, a guerra está longe de terminar. De herói a vilão, tá? Muito frequente em histórias de terror, tá? Usado mal e porcamente em Crepúsculo, né? Especialmente porque em Crepúsculo vampiros não são vilões, né? Então, quando, após a batalha final, o herói sai vitorioso, mas se transformou na coisa contra a qual ele lutava, tá? É uma reviravolta frequente em história de terror. Eu cito aqui um exemplo de um filme que eu adoro, que é a Batalha de Riddick com o Vin Diesel. No final, o Riddick ele consegue derrotar o cara lá, o vilão, que destruiu o planeta dele. Só que quando ele mata o cara, na frente do exército inteiro do cara, numa luta lá 1x1, o exército inteiro do cara vira pra ele, se ajoelha e fala: Você derrotou nosso líder não era forte. Nós só respeitamos a força, você é forte, nós somos seu exército a partir de agora. E ele senta no trono e não sabe o que fazer, porque ele se tornou o líder do exército que destruiu o próprio planeta dele. Tá? E para acabar, a gente tem aqui o Deus Ex Machina, né? Do latim Deus da Máquina. Essa é uma reviravolta que acontece quando a gente tem um problema aparentemente insolúvel, que é resolvido milagrosamente por uma intervenção não anunciada. Então, assim, você tem um problema que não dá para eles saírem e de repente acontece alguma coisa que cai dos céus e pá, resolve tudo. E, sabe, tipo, é um tipo de reviravolta que é muito fraco, tá? É muito desaconselhável você usar isso.
a não ser que seja num contexto cômico, tá? Por exemplo, no filme do Monty Python contra o Em Busca do Cálice Sagrado, tem uma hora que os personagens estão sendo perseguidos por um monstrinho lá que é uma animação, né? Um cartoon. E aí não tem como eles escaparem, mas o cartunista tem um ataque cardíaco e o desenho, para de ser animado e eles conseguem escapar. Estamos quase acabando já nossa palestra aqui, tá? Ó, vamos agora falar rapidinho aqui sobre erros comuns ao se escrever um roteiro para uma aventura de RPG, tá? Primeiro erro que eu vejo acontecer muito, especialmente com narradores de primeira viagem. Os NPCs, eles roubam a luz do grupo principal. Lembre-se sempre que as estrelas da sua história são os personagens. Por mais que você queira colocar um NPC fodão lá e tal, o cara com o cabelo comprido, a capa vermelha, não sei o que, piriri, parará. Meu, ele não é a estrela do seu personagem. A estrela é o gnomo mago, a estrela é o meio orc bárbaro, a estrela é o humano clérigo, sabe? Tipo, eles são onde você deveria estar focando a sua história, tá? O narrador mata todos os personagens de uma só vez. Outro erro também de mestre, geralmente de primeira viagem, né? Sabe, tipo, é uma coisa muito ruim pra história quando todo mundo morre de uma vez só, porque a história acaba. E as pessoas ficam frustradas com aquilo, né? Muitas vezes a pessoa, ela colocou, tipo assim, cara, não, hoje eu fiz um personagem legal, eu tenho planos pra esse personagem, e aí, tipo, mano, todo mundo morreu, haha. Sabe? Você tem que se lembrar que você não tá jogando contra o grupo, você tá jogando com o grupo, né? E às vezes matar, tipo assim, mais de um personagem ao mesmo tempo pode ser até interessante, mas seria muito mais interessante deixar pelo menos um deles vivo pra salvar o grupo, né? Pra dar aquela sensação de caramba, o negócio foi tão difícil que, pô, eu e ele morremos, mas sobraram lá os outros dois que salvaram o dia, tá? Terceiro erro básico: personagens são super poderosos e os desafios acabam se tornando fúteis, tá? Então o mestre ele acaba tendo, né, uma crise de generosidade, ele acaba entregando ou muito item mágico, ou ele acaba cedendo muito, dando muito poder, e aí não tem Cristo que pare os personagens. A aventura começa a ficar monótona, porque tudo se resolve com o estalo do dedo do Thanos, tá? Desafios são difíceis demais ou personagens não possuem nenhum tipo de habilidade que os diferencie uns dos outros, tá? Então vamos supor que a história são sobreviventes humanos fugindo de um apocalipse zumbi. Mas, tipo assim, eles não têm nada em particular que sabe, que dê alguma chance para eles sobreviverem. Então, eles não vão escapar. Sabe, tipo, eles não sabem usar arma, não tem alguém ali que já foi ex-presidiário que sabe abrir fechadura, alguma coisa assim. Ou alguém que era instrutor de academia de musculação, que é mais forte, que consiga levantar uma caixa para fazer uma barricada em algum momento importante, entendeu? Elementos da história que não se relacionam, a história perde sustentação. Então, vamos supor assim que a gente tem um mestre e aí ele assistiu um filme durante a noite e fala: caramba, nossa, assisti esse filme de ficção científica aqui no espaço. Meu, a gente precisa jogar um RPG que a temática é espacial. E aí no dia seguinte ele assiste Rei Arthur. E aí os personagens vão parar com a sua nave espacial no mundo medieval. E aí no dia seguinte ele assiste Alien. E aí aquele mundo medieval tem um alien lá, um xenomorfo, numa caverna. E os elementos começam a ficar tão perdidos e as referências começam a ficar tão amplas que a história começa a se desconstruir. O objetivo não está claro. A gente falou lá atrás já, tá? O objetivo tem que ser claro, que é para dar uma meta para os personagens perseguirem, tá? Falta de flexibilidade do mestre. Por exemplo, usar um deus ex machina para fazer os personagens irem para onde ele quer. Isso pode ser muito frustrante para os jogadores, tá? Não saber se impor, tá? É o contrário do acima. Enquanto o mestre se impõe tanto que não dá espaço para os jogadores decidirem o que eles querem fazer, o não saber se impor deixa os jogadores tão soltos que eles saem da aventura e ele tem que improvisar tudo toda hora. E aí, né, não tem história, tá? Não balancear os tempos de atuação entre os jogadores. Isso aqui é para mestre que costuma separar o grupo em vários grupinhos, tá? Eu não gosto de fazer isso porque é muito fácil de se perder com o tempo e das pessoas ficarem entediadas.
Você separou o grupo lá, foi o ladrão foi invadir uma sala fechada, enquanto o paladino foi conversar com o rei, enquanto o guerreiro foi tomar uma cerveja na taverna. E aí o guerreiro teve 5 minutos, o paladino teve 10 minutos, e você já tá a 1 hora e meia com o ladrão. E aí quando você olha pro lado, o jogador do paladino e o jogador do guerreiro estão no celular jogando Candy Crush e tal, porque eles já não têm mais interesse naquela parte da história e já estão entediados, né? E isso acontece geralmente com o erro seguinte também: ter jogadores favoritos, tá? Também conhecido como a mina do mestre, né? Quando, por exemplo, o mestre está narrando com a namorada dele na mesa. E aí ela sempre ganha itens melhores, ela sempre escapa dos problemas mais fácil, ela nunca morre, porque senão, né, acontece uma certa greve que a gente não pode mencionar aqui, porque essa live é safe for work. E por fim, esse é o pior erro que um narrador de RPG pode cometer. Ele está tentando vencer o jogo, tá? Novamente, o narrador não está jogando contra os personagens, ele está jogando com os personagens. E a função do narrador, né, além de interpretar o vilão e os monstros, é interpretar todo o resto da história para eles, né? O narrador é exatamente isso, ele está narrando a história. Então, apesar de caber a ele ser o vilão, também cabe a ele ser a mãe do personagem, o irmão do personagem e assim por diante, tá? Ele tem que criar problemas para a história ficar interessante, mas esses problemas têm que ser geralmente, né, e de uma última maneira contornáveis ou solúveis, né, para a história poder se desenvolver, ok? E gente, vamos ficando por aqui hoje então, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa palestra e que ela tenha ajudado um pouquinho vocês aí. Eu posso ser encontrado com facilidade no Discord da BFF ou no Telegram, no chat aberto da BFF. Tá, o meu nome lá no Telegram é senhor_siljuelas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, ou se vocês quiserem mandar pedido de amizade, podem mandar que eu aceito todo mundo, tá bom? Paz.